Muito bem, vamos resolver então o exercício 32 da seção 8.3 do livro do Thomas, do volume 1. Esse exercício pede para que a gente faça uma divisão longa, uma vez que essa fração ela não é própria, ela é uma fração imprópria, para depois a gente resolver usando frações parciais. Bom, fazendo a divisão aqui do polinômio, né, quando a gente faz a divisão, o que a gente tem? O quociente fica sendo 4x mais 4, e o resto 12x menos 4. Com isso, lembrando que a gente tem aqui o numerador, denominador, quociente e resto são escritos dessa forma, no nosso caso, o que a gente tem? O numerador é 16x ao cubo, o denominador é o 4x quadrado menos 4x mais 1, o quociente é o 4x mais 4 e o resto 12x mais 4. E aí eu preciso olhar para isso aqui e reescrever o 16x ao cubo sobre esse polinômio ao quadrado aqui. Então eu tenho que dividir todo mundo aqui por esse verdinho aqui. Ao fazer essa divisão, ó, eu tenho numerador vezes denominador, que é o que estava antigamente. Então, dividindo pelo verdinho, aqui cancela, sobra 4x mais 4, e aqui fica 12x menos 4 dividido por 4x quadrado menos 4x mais 1. Então, esse polinômio, essa razão pode ser reescrita assim. Então, a integral disso vai ser a integral disso aqui tudo. Então, como eu disse, a integral disso aqui vai ser a integral de 4x mais 4 mais a integral dessa fração, onde aqui a gente pode usar frações parciais. Então, esse polinômio é uma diferença de quadrados, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso escrever esse polinômio dessa maneira. Isso significa que o 12x mais 4 pode ser dividido por esse cara aqui. E como ele é um polinômio de grau 1 ao quadrado, então eu vou fazer duas frações. Uma para esse polinômio de grau 1 com potência 1 e outra com ele ao quadrado. A partir daí, a gente tem que, quando eu junto esses dois caras, eu vou ter o a multiplicando o 2x mais 1 e o b sozinho. Fazendo a distribuição aqui, eu tenho 2ax menos a mais b. E aí a gente compara com o polinômio aqui de cima, né? Porque, afinal de contas, esse polinômio é igual a esse. Então, o 2a é 12, o menos a mais b é 4, é menos 4. Então, o a dá 6 e o b dá 2. Calculando essa primeira integral, a gente tem esse resultado aqui, 2x2 mais 4x mais c. A segunda integral a gente vai dividir, então, por 6 sobre 2x mais 1 e 2 sobre 2x menos 1 ao quadrado. Nesses dois casos, a gente vai usar uma substituição simples, a mesma substituição em cada um deles, com resultados diferentes. Então, fazendo as substituições, a gente chega nesses resultados aqui, significa que essa integral vai dar esse resultado. Com isso, a integral que a gente estava buscando vai ser esse resultado mais esse resultado, certo? E eu junto as duas constantes em uma constante só. Para efeito de correção, essa divisão que a gente tem que fazer vale um ponto, reescrever a fração outro ponto, achar esses dois valores 2 pontos, cada uma das integrais 1,5 ponto. Essas substituições que precisam ser feitas 1 ponto cada uma, e o resultado final mais 1 ponto, totalizando 10 pontos. Então é isso, bons estudos, até o próximo. Bom, agora vamos resolver o exercício 35 da seção 8.3 do volume 1 do livro do Thomas de Cálculo. O exercício pede para a gente resolver esta integral. Mas, como a gente está tratando de um assunto que são as frações parciais, e a gente está com uma exponencial aqui, é evidente que nós estamos falando de uma função composta. Então eu preciso tirar essa exponencial daqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa substituiçãozinha aqui para poder resolver a integral. Quando eu chamo o elevado a t de u, o du
fica o próprio e elevado a t, que é a derivada do e elevado a t, dt. Com isso, a gente tem a seguinte integral. No lugar de e elevado a t dt, eu vou colocar du, que é o que está aqui. Esse e elevado a 2t, eu posso escrever como sendo e elevado a t elevado ao quadrado. Ou seja, fica u ao quadrado. 3u mais 2. Então, essa é a nova integral que a gente vai resolver. Para resolver essa integral, eu preciso achar as raízes desse polinômio aqui. Então, calculando delta, eu vou encontrar que o delta vale 1. Com isso, o u vai ser menos 3 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2, que vai me dar u igual a menos 1 e o outro u igual a menos 2. O que significa que eu posso reescrever o meu polinômio como sendo u mais 1 vezes u mais 2. E é aqui que a gente faz o quê? Agora a gente reescreve o integrando usando frações parciais. Então, o meu integrando, que agora era isso aqui, né, passa a ser 1 sobre u mais 2. E aí eu vou ter uma fração para cada um desses polinômios irredutíveis aqui. Como os dois são de grau 1, aqui em cima eu coloco duas constantes. A gente tem essa fração, a gente separa e depois a gente junta de novo, para saber quem é o A e o B. Então, fazendo a soma aqui outra vez, eu vou ter o A multiplicando o mais 2, o B multiplicando o mais 1. Aí a gente faz as distributivas e junta todo mundo que está multiplicando o U e todo mundo que está sozinho. Como o meu polinômio aqui é 1, então isso significa que eu tenho 0u mais 1. Então o que a gente vai ter? A mais B igual a 0, 2A mais B igual a 1. Monto o sistema, eu vou chegar à conclusão de que o B é menos 1 e o A é 1. E aí, como é que fica a minha integral? Eu vou dividir nessas duas integrais aqui. Para resolver essas integrais, eu vou fazer uma substituição simples. Eu chamo o x de u mais 1, o dx igual a du. Então, a minha integral fica 1 sobre x dx, que vai ser o ln de x, que então eu volto para u e fica o ln do módulo de u mais 1. A mesma conta eu faço para u mais 2, porque eu só estou trocando 1 por 2. Com isso, o resultado fica ln de u mais 1 menos ln de u mais 2 mais uma constante. Como eu tenho aqui a subtração entre dois ln's, eu posso usar a propriedade e colocar esse dividido por esse, que eu vou ter esse ln. E como u é igual a e elevado a t, no final das contas eu tenho essa solução para a minha integral. Os valores que tem que ser feito aqui são 2 pontos para essa primeira mudança, que é crucial para a resolução do exercício, 1 ponto para encontrar as raízes do polinômio e reescrevê-lo como fator de polinômios irredutíveis, 2 pontos para encontrar os valores de A e B, 1 ponto para reescrever a integral, 2 pontos para essa substituição, para mostrar que o cálculo dessa substituição dá isso aqui, pode ser dessa ou pode ser da outra, e 2 pontos para encontrar o resultado final da integral. Espero que tenham curtido. Bons estudos. Ok, vamos resolver então o exercício número 10 da seção 8.5 do livro do Thomas, volume 1. O exercício pede para que a gente simplesmente calcule essa integral, né? E na seção 8.5 a gente está trabalhando justamente com as substituições trigonométricas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é dar uma ajustada aqui no integrando. Uma forma de fazer isso é chamar esse 25x² de 5x ao quadrado. E aí a gente faz uma substituição aqui nesse 5x para simplificar um pouco as contas. Então a gente chama esse 5x de u, consequentemente o du é 5dx, esse 5 aparece aqui na nossa integral, né? Então esse 5dx vira du, e aqui embaixo a gente tem a raiz de u menos 3 ao quadrado, e aí é u ao quadrado menos 3 ao quadrado. E aí então a gente tem já uma integral para usar substituição trigonométrica. Que substituição usar?
Bom, a gente vem aqui nos triângulos e a gente observa que para ter u ao quadrado menos 3 ao quadrado, eu preciso dessa configuração. Consequentemente, a nossa substituição trigonométrica, u igual a 3 secante de θ. Se o u igual a 3 secante de θ, o du é 3 secante vezes tangente de θ. Além disso, a gente tem que a raiz de u2 menos 3 ao quadrado, eu troco u ao quadrado por 3 secante, tudo isso ao quadrado, coloco 3 ao quadrado em evidência, secante ao quadrado menos 1 é tangente, raiz de tangente de θ é módulo de tangente, que nesse caso a gente pode tirar o módulo, porque o nosso θ está entre 0 e π/2, e nesse caso a tangente é positiva. Com isso, a gente substitui lá na integral. Então, essa integral aqui, a gente vai trocar o du pelo 3 secante vezes tangente de θ, está aqui. E essa parte de baixo, que é isso aqui, eu vou trocar por 3 tangente θ. Então, os 3 cancelam, a tangente cancela, sobra secante. E aí a gente tem a integral de secante de θ dθ. A gente pode resolver essa secante usando a fórmula 88 que está lá no livro, ou também daria para fazer uma multiplicação de 1, que é multiplicar em cima e embaixo por secante mais tangente. E aí faz uma substituição e chega nesse resultado. A partir desse resultado, a gente olha de novo para o triângulo e observa que u, que é 3 secante de θ, que é a substituição que a gente tinha feito, vai nos dar secante de θ igual a u sobre 3. E a tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, então a tangente de θ é a raiz de u2 menos 3 ao quadrado sobre 3. Portanto, aqui a gente tem o secante troca por u sobre 3 e a tangente troca por isso aqui tudo. Voltando agora para a variável x, eu sei que u é 5x, então no lugar de u eu tenho 5x, no lugar de u eu tenho 5x, e a gente fica com esse resultado final. Para efeito de correção da lista de exercícios, a gente tem alguns valores aqui. Ó. Essa primeira substituição, 1 ponto. A substituição trigonométrica, a gente tem que fazer 2 pontos. Calcular quem é o 2 menos A2, que é esse valor aqui. Ó. Chegar em 3 tangente θ, mais 1 ponto. A fórmula que a gente tem que usar para resolver essa secante, 1 ponto. A primeira solução que a gente obtém em θ, 1 ponto. A solução que a gente obtém em u, mais 1 ponto. Essa relação trigonométrica de tangente aqui, ó, mais 1 ponto. E o resultado final, que é voltando para o x, 2 pontos. Com isso a gente tem os 10 pontos do exercício. Muito bem, por hoje é isso. Bons estudos.